E aí, Nefalens, beleza? Bem, muitas pessoas ficam se queixando e se perguntando como faz para upar um Paragon rápido, tá? E eu vou responder isso para vocês, tá? E como isso começou? Bem, eu tava com o Paragon 600 quando eu comecei com isso. Eu falei, pô, tá difícil pra caramba de upar de Paragon agora. O que que eu vou fazer para upar rápido? Aí eu pesquisei na internet, não achei nada, só achei de versões antigas, vários modos. Aí eu perguntei pra galera que joga aqui, tem Paragon 800, 900 na minha lista de amizades, né? Aí falou assim, faz fenda 50, 60 rápido, em 3 minutos e tal. Aí tá bom, comecei a fazer, não senti lá grande diferença, assim, mas deu pra upar legal. Aí eu vi vários ZDPS, ou seja, cruzado, WD e monte ZDPS usando uma gema que quando você dá um abate você ganha um bônus de XP. Se chama gema da facilidade. Isso ajuda mesmo, né? Muita facilidade. Ela não tá tão boa assim, ela tá no nível razoável, 43, tá? E assim, essa build, logo para começar, você só consegue jogar com ela em grupo. Também ajuda a dar mais XP em grupo, tá? Como o nome dela já diz, ela é ZDPS. Então, ela não dá dano. Bem, para começar a nossa build, ela é formada pelos seguintes partes de set. Tudo, 90% dela é craftado, tá? Bem, eu estou usando a coroa do Leoric ancestral, tá? Com tudo que me der vida, armadura, tudo que me der resistência, eu estou usando em parte no set, tá ok? E eu estou usando a gema Rubi no engaste para poder aumentar o bônus de 41% de experiência. Só que a coroa Leórica aumenta, no meu caso, aumenta em 92% de qualquer gema engastada nesse item. Então ela vai aumentar quase 82%, tá certo? Isso é bastante coisa. Eu estou usando um camafeu normal, tá? Só porque ele me dá resistência de sentinela arcana, tá? E como você pode ver, vem focado em vitalidade, tá? Eu estou usando a ombreira do Born, tá? Como vocês podem ver, também estou usando mais focado em vitalidade, tá certo? E o conjunto eu estou usando com a espada, tá? Que também está focada em vitalidade e redução de custo. Porque quando você puxa os inimigos, que depois eu vou explicar por que você puxa, você gasta o seu espírito. E isso gasta muito espírito, tá vendo? Gasta quase 40 de espírito. Olha, aqui fala que custa 50, mas ainda reduzir bastante, entendeu? E eu estou combando, fazendo um conjunto, no qual o conjunto com duas partes me dá 15% de vida a mais e três partes me reduz a recarga de todas as habilidades em 10% e aumenta o bônus de experiência em 20%, tá certo? Então eu já tenho aí bônus praticamente de 100% só com a ombreira e a espada, né, o conjunto, e com um elmo, tá certo? Eu estou usando agora a Impulsos do Capitão Carmesim, tá? Focado em vitalidade e resistência, tá certo? Se você não quiser botar resistência, você pode botar uma de resistência e uma de vitalidade, ou as duas de vitalidade, deixar só o peitoral com resistência ou vice-versa, conforme você achar melhor, tá? E ela, infelizmente, ainda não consegui pegar ela ancestral porque ele é muito caro de se fabricar. E como eu tive que fabricar o set todo, eu gastei todas as minhas essências. Como é que é o nome disso aqui? Porca, perdão. Tá? E o conjunto é o seguinte: ela regenera 600 de vida por segundo e reduz recarga de toda habilidade em 10%. Isso ajuda bastante também. E
Com 3 partes do conjunto, você ganha mais 50 de resistência de todos os elementos e reduz o custo de todos os recursos em 10%, o que ajuda, né? Para combar, eu estou usando com o cinto, tá? O cinturão de cera do Capitão Carmesim, que também está focado em vitalidade, armadura e blá 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 blá, tá? Eu estou usando a busca de Auri como bracelete, punho, bracelete, tanto faz, focado em vitalidade, resistência, armadura, tudo mais, tá? E tá combando com o peitoral, tá? O conjunto com 2 partes, ele reduz o dano de ataques de longa distância em 7% e reduz o dano de corpo a corpo em 7%, tá? Com 3 partes, ele reduz o dano de Elix em 15% e aumenta o dano contra Elix em 15%. Isso é um pouco desnecessário, o aumento de dano contra Elix, porque você não dá dano. Mas o reduz o dano em Elix é bom, é interessante, tá? E o peitoral que eu estou usando, vitalidade, não tem nem destreza, tá? 3 gemas de resistência, simples. E agora aqui vem um grande porém, onde você ganha bastante XP. É o set de Caim, tá? Eu estou usando a bota, tá? E a luva, tá? As duas são ancestral, bonitinha, com resistência, vitalidade, tudo focado em vida, tá? Sempre lembrando isso. Aí o que acontece nesse conjunto? Conjunto com 2 partes, velocidade de ataque aumentada em 8%. Até aí, nada demais. Mas o conjunto com 3 partes, chance de 50% maior de encontrar itens mágicos e aumenta o bônus de 50% de experiência. Ou seja, eu tenho um aumento aí de 150% de experiência e normal e mais 2.650 por abater. No meu caso, isso, tá? Então, você está gerando muito XP rápido, tá certo? Para ajudar no bloqueio de ataque e tudo mais, eu estou usando um escudo. Eu acho melhor um escudo do que usar uma arma secundária que fique gerando vida, tá certo? Também está focado em vitalidade e resistência, tá certo? E eu peguei essa muralha do homem porque ela tem 27% de ser protegida de um escudo de osso ao ser atingido. Ajuda a ter um bloqueio maior, tá certo? De anel eu estou usando grandeza régia, tá? Também está focado em vitalidade. E eu estou usando a gema estranhos incandescentes de Feira Brava. É Feira Brava isso, né? Deve ser. E o seguinte, essa gema eu não tava nem aí pra ela. Porque, tipo, eu sou mais focado em Demon Hunter, tá certo? Mas depois que você monta uma build tanque, quando você, sei lá, chega numa fenda 50-55, você toma muito dano, porque você fica puxando os mobs para perto de você e você toma muito dano. Então você precisa regenerar sua vida muito rápido, tá? Ela ainda tá nível 12, mas eu tô tentando botar ela logo no 40, 50, tá certo? Aliás, todas as minhas gemas, tá? E aí o que acontece é o seguinte, ela regenera 22% de vida por segundo, e quando eu tiver rank 25 dela, ela vai ficar sem receber dano por 4 segundos depois de ganhar o escudo de absorção com 200% do seu total de vida. Ou seja, eu tenho quase 2 bilhões de vida. E imagina quanto de 200% de absorção de dano. Tipo, é muito dano que eu posso tomar sem receber nada, tá certo? E eu estou usando unidade, tá? Nada demais nessa unidade, tá? Entendeu? Contra Elite que veio sem necessidade, mas ele está ancestral, então eu aproveitei ele só para isso. E eu estou usando a alteração da esotérica, perdão, a alteração esotérica. Ela ganha 30,5 de redução de dano que não seja físico, ou seja, se for qualquer tipo de dano sem ser físico, tá valendo, eu tenho redução. E quando eu atinjo ela no rank 25, enquanto estiver abaixo da metade de vida, suas resistências de dano gélido, ígneo, elétrico, venenoso, arcano aumentam em 75%.
Isso é isso é um ganho de vida muito grande, entendeu? É como se eu perdesse, sei lá, a minha vida pode estar na metade, vamos supor, 50%. Mas a minha robustez vai aumentar muito. Minha robustez vai aumentar quase o dobro, entendeu? E agora eu vou mostrar as builds que eu tô, a build que eu tô usando com as runas e tudo mais, tá? As passivas. Me enrolei um pouquinho, mas não tem problema não. Eu tô usando onda impactante, tá? Com conclusão, tá? Ela faz o seguinte: a cada 3 acertos também causa dano inimigo num raio de 11 metros e atordoa. Ou seja, isso ajuda para os seus amigos ou a sua partida, né? Evita de tomar dano porque o inimigo está atordoado. E reduz a velocidade de movimento em 30%, de velocidade de ataque em 20% durante 3 segundos. Isso ajuda também a baixar as velocidades dos mobs. Agora eu estou usando o golpe Ciclone, tá certo? Com a runa Implosão, tá? Que ela atrai até 16 inimigos num raio de 34 metros em sua direção e depois prova uma explosão furiosa de energia, causando um dano sagrado equivalente a 261 do dano da arma. A metade dela é boa e a metade nem tanto. Por quê? A metade boa é que ela atrai 16 inimigos num raio de 34 metros. O ruim, ela causa uma explosão de 261, ou seja, quando você atrai, depois de um tempo, ela explode e afasta todos os bichos de novo e você vai ter que voltar a juntar de novo. Tá? Isso você vai fazer você gastar espírito com mais facilidade. Tá? Eu estou usando o mantra da convicção com intimidação. Tá? Quando ela está ativa, o bônus de dano é aumentado de 20% por 3 segundos. Isso para todo mundo que tiver na partida, tá certo? E a passiva, ou seja, se você não ativar ela, inimigos num raio de 30 metros de você recebe 10% a mais e causam 15% de dano a menos. Ou seja, ela dá 10% de dano e causa 15% de dano a menos. Isso também é bom para dar uma boa resistência, uma boa robustez. Estou usando Impeto Violento com Caminho da Estrela Cadente. Tá? Ela gera uma carga podendo somar até 2. Que acontece é o seguinte, eu vou dar uma rápida resumida para não ter que ler. Ela vai te dar, você pode se locomover até onde você quer, por exemplo. Você bota o cursor lá em cima, você aperta, ele vai meio que se teletransportar. Só que aí tem um porém dessa runa. Quando você ativa, você ganha 20% de velocidade de movimento por 4 a 5 segundos, tá certo? Isso é bom também. Para você ajudar até a fazer uma fenda rápida. Para ajudar até você upar. Usando paz interior com palácio proibido. O que acontece? Ela cria um círculo que reúne a proteção no chão durante 6 segundos, que reduz todo o dano recebido em 55% para todos os aliados dentro do círculo. Apesar de ser um círculo pequeno, isso não vai ajudar tanto seus amigos. Mas o que vai ajudar de verdade é que quem está dentro da paz interior recebe 30% de dano aumentado e tem velocidade de movimento reduzida em 80%. Isso para os inimigos é a pior merda que tem. Isso é se você juntar isso com a calamidade do Demon Hunter, se você tiver um DH na partida, vai somar 50% de dano aumentado só com esses buffs fora. Imagina se você pegar um pilar de 400% de dano. Imagina quanto é que seu amigo não vai dar. Vai dar 450 de dano, por cento de dano a mais, tá? É uma loucura jogar com essa build, tá? Eu estou usando Epifania, tá certo? Para você ter uma epifania aumentada por regeneração de espírito em 45. Permite que seus ataques corpo a corpo instantaneamente contra o alvo em 15 segundos. E o que acontece é o seguinte:
Quando você tá lá puxando os inimigos, beleza, tal, vai acabar seu espírito. Só que o seu espírito, ele só vai regenerar se você atacar, tá certo? Ou se você apertar a epifania, que ela vai aumentar o seu espírito muito rápido mesmo, tá certo? Agora vou mostrar as passivas. A passiva que eu estou usando é Farol de Itar. O que acontece? Ela reduz as recargas em 20%. Até aí, tá bom, né? Essência de quase morte, né? Ao receber dano fatal, é como se fosse a percepção no DH. Ao receber dano fatal, em vez de você morrer, você recupera 35% de vida e 35% de espíritos e fica imune por dano de efeitos que dificultam movimentos por 2 segundos. Isso dá para você dar uma fugidinha, apertar ali a poção para você recuperar a vida e voltar a juntar os mobs, tá certo? Bem, agora estou usando o sexto sentido, reduz o dano, todo o dano não físico em 25%, tá? E eu estou usando a armoria. O que acontece? Dá 40% das suas resistências elementares individuais em itens que servem para aumentar a resistência a todos os elementos. Ou seja, ela aumenta 40% de tudo, de dano arcano, de dano ígneo, dano veneno, dano elétrico, dano de tudo, tá? E sabe assim, se você quer upar mesmo, é só jogar com essa build. É o que eu estou fazendo, tá certo? E quando eu tenho um limite aqui de 920 estilhaços sangrentos. Quando eu chego quase no limite, perto de 800, estourando quase 900, o que eu faço? Saio da partida, aqui, normal, né? Se você tiver em grupo, você sai do grupo. Bota seu personagem principal, cruzado, Demon Hunter, ou arcanista, sei lá. Vai lá, gasta os estilhaços pro seu personagem principal. Porque esse personagem aqui, cara, não adianta você dropar nenhuma parte para ele. Porque, aliás, o que adiantaria só seria só o amuleto. E o amuleto com resistência a dano elétrico, venenoso e arcão são bem difíceis de cair. Entendeu? Mas é a única coisa que iria prestar para ele. Fora isso, joga tudo no lixo. Todos os itens que você ganhar na fenda, joga no lixo, entendeu? Porque não presta e é bom que você acumula bastante material. Aqui, olha, eu tinha quase 5.000 de pó arcano, já foi tudo. Agora vai ser meio complicado para restabelecer isso aqui tudo, né? E a poção que eu estou usando era um pouquinho difícil de dropar também. Bem, para mim foi. Ela aterroriza os inimigos em até 12 metros por 3 segundos. O que é aterroriza? Os inimigos ficam com medo, certo? E eles fogem de você. Quando você está recuperando sua vida, eles vão fugir de você. Se você estiver perto dos teus amigos, você bota a poção ali, está quase morrendo, bota a poção, pronto. Sai todo mundo perto dos seus amigos. Isso dá um ganho bastante alto na vida deles e até no tempo na fenda você vai diminuir bastante, tá certo? E é isso mesmo, é o que eu tinha para falar. Falou!